Então, quem que nunca escutou, né? A minha família não me apoia a fazer do artesanato a minha nova renda. Por que será que tem tanto disso, né? Por que será que você se sente tão incomodada com isso? Alguém sabe me falar o porquê que te incomoda tanto? Porque essa, gente, talvez seja aí uma das maiores dificuldades das mulheres que querem fazer do artesanato a sua renda, né? Porque acaba nos desanimando, a gente fica desmotivada. Como que pode se manter motivada sem ter o apoio da pessoa que está ali mais próxima de você? Sem que aquela pessoa acredite, né? Acredite aí na sua capacidade e acredite no seu trabalho também. É muito complicado, mas como eu já falei, muito disso está dentro de você. E tudo isso aconteceu, gente, o artesanato era uma profissão como outra qualquer. Só que com o surgimento aí das fábricas, das indústrias, né? Foi na época da Revolução Industrial que o artesanato ficou totalmente desvalorizado. As pessoas achavam que as produções em série, produção em série, produtos fabricados tinham mais qualidades do que o produto feito artesanalmente. Tem gente que não dá valor ao artesanato, mas isso, Lames, é justamente por conta disso, porque na época da Revolução Industrial as pessoas passaram a valorizar somente o que era industrializado, porque elas achavam que tinham mais valor. Os artesãos foram perdendo espaço, né? Não tinha como sobreviver trabalhando com artesanato e tiveram que se render para serem funcionários dessas fábricas. Então, esse problema vem bem lá de trás. E foi por conta disso que o artesanato foi desvalorizado. Foi por conta disso que muitas pessoas não enxergam o artesanato como um trabalho. Porque em um período foi isso que aconteceu. Em um período, o artesanato foi quase que marginalizado. Pessoas que faziam artesanato eram que não queriam trabalhar, não tinham se rendido às fábricas e às indústrias. Então, isso afetou diretamente a nossa profissão. E até hoje a gente vem carregando essa carga, né, de desvalorização. E isso está dentro das próprias artesãs, dos próprios artesãos. Porque lá no fundo a gente sente esse preconceito, né? Lá no fundo a gente não valoriza. Tem muitas pessoas. Eu falo a gente para generalizar. E eu valorizo demais. Mas a maioria das artesãs, a maioria das pessoas que trabalham com artesanato, elas mesmas não valorizam. E aí eu consigo observar isso, eu consigo ver observando pequenos detalhes, mas são detalhes que fazem a diferença, né? São os detalhes que vão fazer as pessoas diferenciarem o artesanato como um passatempo, como uma profissão ou passatempo. E quais são esses detalhes, né? Qual será os detalhes que fazem as pessoas enxergarem isso? Vou dar alguns detalhes rapidinho, mas para frente eu volto a falar. É você não ter um horário certo para se dedicar, não ter um cantinho certo para você trabalhar. Gente, eu não estou falando para você ter uma mesa grande, ter um espaço já muito arrumado, porque a maioria das pessoas começam a trabalhar em casa. Mas ter as suas coisas organizadas, ter ali o seu material de trabalho, para que as pessoas que estão perto de você passem e olhem que você está realmente trabalhando. É não se arrumar para trabalhar, trabalhar de pijama, trabalhar descabelada, trabalhar no horário que sobra, né, no tempo ali que sobra, que você não se organiza para isso. Então, essas coisas vão fazer diferença, vão fazer as pessoas começarem a olhar diferente para você. Mas o porquê que será que é tão importante ter o apoio, né? Por que será que a gente precisa ter apoio das pessoas que estão próximas? Por que a gente acha que a gente tem que ser validada? Muito disso acontece porque esses preconceitos, todas essas coisas que eu falei, tá ali dentro de você. Lá no fundo, às vezes está tão enraizado que você não consegue perceber, mas você sente um preconceito, você tem vergonha de falar que trabalha com artesanato, você acha no fundo que o artesanato não é uma profissão, que você só tem um dinheirinho extra, né, para o final do mês. Aí, ó, comprei um avental rosa para trabalhar. Ai, que ótimo. Eu tô até querendo comprar um para mim também, viu, Lames? Personalizar um bem bonitinho. Ter uniforme, gente, de trabalho. Se vocês, eu sei que tem muitas pessoas que
não podem gastar as roupas que têm, as roupas mais arrumadinhas para ficar em casa, porque muitas vezes não tem tanta condição para investir num grande número de roupas, né? Ou realmente tem aquela roupa que você usa para ficar em casa e aquela roupa que você usa para sair. Hoje eu entendi que me faz bem eu ficar arrumada. Isso faz bem para mim. Me fazia muito mal passar o dia inteiro desarrumada. Passar o dia inteiro de camiseta e short de malha, short jeans. Então, para mim, faz bem eu me arrumar para trabalhar. Mas quem não tem a condição de ter uma roupa, né, de poder colocar uma roupa bonitinha, não tem problema, faz igual a Lames aí, ó, que já sujou muita roupa com tinta, ela investiu num avental. Então, quando você for trabalhar, se arruma o cabelo, prende, faz uma maquiagem para você ficar bem, coloca o seu avental, o seu uniforme e vai trabalhar, coloca a sua roupa bonitinha e vai trabalhar. Isso vai fazer as pessoas olharem para você diferente. Você concorda que é totalmente diferente o seu esposo passar e você tá ali descabelada, tá de pijama, trabalhando no tempo que sobra, nunca é um tempo programado, é o que sobra para você fazer. E é totalmente diferente uma imagem quando ele vê você arrumada, trabalhando num lugar organizado, com todas as suas coisas que você precisa, sempre num determinado horário. Você concorda que ele vai enxergar diferente? Ele vai ver que você está levando aquilo ali a sério? Então, muitas vezes, a gente que carrega isso, a gente que faz as pessoas terem preconceito, né? E o que será que te incomoda, né? O porquê que... Quem aqui, gente, nunca pensou o que vão achar de mim se eu trabalhar com artesanato? Eu vou falando, vocês vão levantando a mãozinha aí, ou curtindo para eu ver. Essa semana mesmo, conversando com algumas alunas, uma delas me falaram, Lu, ela é uma aluna recente, entrou no curso recentemente, eu adoro artesanato, mas eu tenho ainda vergonha de mostrar o que eu faço. Eu tenho vergonha de falar que eu gosto do artesanato, que eu quero trabalhar com isso. Então, você percebe que está dentro dela mesmo esse preconceito, esse medo, né? O porquê que a gente tem medo? A gente tem medo do julgamento das outras pessoas. O que será que o fulano vai achar se eu assumir o meu trabalho como artesã? O que será que meu marido vai achar se eu falar para ele que eu quero trabalhar com isso, que eu quero me dedicar? Então, todas essas coisas estão dentro da gente. Então, quem que nunca se perguntou isso, né? O que será que o fulano vai achar se eu investir no artesanato? Eu tenho certeza que a maioria daqui já pensou. Eu já pensei, lá no começo eu pensei. Eu comecei a trabalhar, gente, com o artesanato em si, eu teria o maior orgulho. Sheila, mas você então é exceção, viu? Porque a maioria das pessoas se sentem envergonhadas, infelizmente. Eu falo isso por experiência própria e pelos relatos que eu vejo aqui. Eu recebo dezenas de mensagens diariamente que as pessoas me contam o que acontece, a dificuldade que elas sentem. Hoje mesmo eu abri uma caixinha de perguntas, daqui a pouco eu vou ler as respostas sobre esse tema. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu queria ter um dinheiro. Para mim, o artesanato era um dinheirinho extra. Eu trabalho, né? Eu faço artesanato desde a minha adolescência. Então, eu já vendi tudo quanto é tipo de coisa que vocês imaginarem. E aí, para mim, era só um dinheirinho extra. Eu trabalhava como promotora de eventos e fazia artesanato nas horas vagas, quando dava, fazia brinco. Quando eu comecei a trabalhar com CLT, eu larguei o artesanato de lado. Aí, quando eu fui demitida, eu tive que voltar para o artesanato para conseguir pagar minha faculdade. Na época, eu fazia design de interiores. Então, eu queria pagar a faculdade para me formar e ser designer e trabalhar no ramo de design de interiores. Então, eu tinha vergonha. Na época, eu tinha 25 anos. Eu tinha vergonha de chegar e falar, estou trabalhando com artesanato. Luciano, o que você está fazendo? Estou trabalhando com artesanato. As pessoas já me olhavam torto. Então, aquilo ali me machucava, mas me machucava porque, no fundo, eu me sentia envergonhada. No fundo, eu não queria estar fazendo aquilo. Eu queria ser a designer de interiores. Só que eu tive que fazer um trabalho muito grande dentro de mim para poder ir mudando, para poder mudar isso. Então, eu quero falar aqui algumas coisas para vocês. Quero fazer umas perguntas para vocês para ver o que vocês fazem, né?
como que será que você fica quando você tá produzindo? Você fica bagunçada ou você fica arrumada? Isso tudo que eu vou perguntar para vocês vai mostrar para vocês que aí dentro tem alguma coisa que não te deixa enxergar realmente o artesanato como sendo uma profissão. E se você não enxerga, outras pessoas também não vão enxergar, né? Então, você tem uma rotina para se dedicar ao artesanato ou você só faz os momentos que sobram? Você só faz os horários que você consegue. Se você não conseguir um horário, você não vai fazer. Você valoriza o trabalho que você faz? Ou você acha, quando você precifica, você coloca o preço ali e você acha que ele está caro demais? Isso também é valorizar. Eu vejo, e eu já passei por isso, de colocar o preço e falar, a pessoa não vai pagar, não. Eu já passava o preço e já dava logo um desconto para a pessoa poder fechar. E se ela me pedisse desconto, mais desconto, eu dava mais desconto ainda. Quem que nunca fez isso? Eu vejo que tem muitas pessoas que querem aprender a técnica, mas acham que aprendendo a técnica vai cair vendas no colo, né? E a verdade não é isso. Então, você concorda que se você investir em material e você pode fazer coisas maravilhosas, mas você não vai correr atrás para vender. Se você não for atrás, você concorda que a pessoa que está perto de você vai achar que você está fazendo um passatempo, é um hobby, não é um trabalho. Então, para dar certo, como qualquer outra profissão, você também tem que se dedicar, você tem que estudar, você tem que se capacitar. Então, não adianta ficar tentando fazer as coisas de qualquer jeito, tentando aprender, olhando uma pessoa fazer. Eu vejo muito isso aqui. Tem muita gente que não investe em capacitação. Eu fiz uma pesquisa uma vez, gente, 70% das artesãs não se capacitam, não fazem um curso para aprender técnicas. E aí ficam tentando aprender sozinha, passam anos e anos fazendo a mesma coisa, às vezes fazendo uma técnica que não dá resultado nenhum. E aí a pessoa que está próxima a ela, e ela também não vai valorizar o que ela faz, porque ela está tentando e não sai do lugar. Então, viu como várias coisas acabam influenciando no que as outras pessoas vão achar e influenciam você também. Então, o que você pode fazer para mudar isso, né? O que você pode começar a fazer agora mesmo para poder mudar esse cenário aí de desvalorização? Primeiro, é você aceitando que você tem um preconceito, que você tem alguma coisa aí dentro de você que está dando eco para todas essas críticas. Que dá eco quando uma pessoa fala, vai procurar um trabalho de verdade, e você se machuca com aquilo. Hoje, você sabe o que eu faço quando eu escuto alguém falando que artesanato não é trabalho? Gente, por dentro eu fico rindo. Eu fico rindo, porque eu trabalho com uma coisa que eu amo. Eu ganho muito dinheiro. No meu ateliê eu faturo mais de 10 mil reais. Eu vejo essas pessoas que estão me criticando, às vezes não conseguem nem ter um faturamento um faturamento igual ou superior a esse. E elas estão criticando porque falando que artesanato não é trabalho. Uai, que negócio é esse que a pessoa se dedica, tem um retorno financeiro e que não é trabalho? Para mim, tudo é trabalho. Estou me dedicando, estou me capacitando e estou tendo um lucro, é o meu trabalho. Então, hoje, eu tenho vontade de rir dessas pessoas, porque elas não sabem o que elas estão falando e não sabem a oportunidade que estão perdendo. Quem que pode trabalhar em casa, fazendo uma atividade que é super prazerosa, que é praticamente uma terapia. É bom, gente, faz bem para a nossa saúde, coordenação motora, memória, pessoas com depressão, ajuda a elevar a autoestima. E além de tudo isso, eu posso trabalhar em casa perto da minha família e ainda ter um retorno financeiro. Então, hoje eu tenho vontade de rir dessas pessoas, mas isso já me machucou muito, isso já me feriu muito. Tanto que eu não era de sair falando o que eu fazia, não. Mas a gente fica desmotivada quando dizem os teus quadrinhos. É ofensivo dizer isso. Pois é, mas Cris, e o que você responde? Por que você não fala? Quadrinhos não, são quadros. O que eu faço é porta-maternidade. Tem que responder. As pessoas, elas se sentem à vontade de te criticar e você não responde? Uai, é isso que eu não entendo. Em outras áreas, talvez vocês tomem postura.
Agora, não toma postura no artesanato, porque no fundo, lá no fundo, tem alguma coisa que te faz acreditar que o que aquela pessoa está falando é verdade. Porque se tem uma coisa que você não acredita, você debate, você contesta. Então, começa a contestar essas pessoas que estão falando isso. Não, não são quadrinhos, são quadros personalizados para quartos de bebês. A pessoa vai se tocar, né? O porquê que você acha que o seu companheiro não valoriza o seu trabalho? Acho que acontece porque por eu não ter lucro no meu trabalho. Mas aí, o que acontece para você não ter lucro? Às vezes você não está trabalhando com uma técnica adequada e você pode estar trabalhando também com um produto errado. Por que essas duas coisas é importante? Porque dá para fazer quadros personalizados usando MDF, dá. Mas o resultado do MDF ele fica muito inferior a esse tipo de quadro. Então, o valor o valor perceptível dele no final não é tão alto igual um quadro de resina. Além disso, gasta muitas horas para fazer um quadro de MDF, porque você tem que pintar, fazer a pintura ficar perfeita, sem nenhum tipo de textura, tem que fazer o MDF ficar lisinho. Então, tem pessoas que levam dias para fazer um quadro. Como que um quadro que você levou dias, que você no final vai cobrar 100, no máximo 180 reais, vai ter lucro? Como que seu marido vê que você está se dedicando dias e dias para faturar 100 reais? 180? Ele não vai valorizar. Então, as técnicas fazem muita diferença. Ele fala assim, vai fazer as suas coisinhas. Então, bora lá. Por que será que ele fala vai fazer as suas coisinhas? Deve ser porque você está passando isso para ele. Deve ser porque você faz as suas coisas desarrumada. Às vezes está tudo bagunçado, não tem um lugar adequado, não tem uma rotina de trabalho, você não estudou, você não se capacita para aprender a fazer as suas coisas direito. E você também pode rebater, gente, né? Porque é marido que a gente tem que ficar calada, não. Eu vou falar o que aconteceu dentro da minha casa. Eu trabalho com artesanato desde que eu tenho 25 anos de idade. Hoje eu tenho 37. Então, já tem 12 anos. Estava fazendo as contas erradas. Para mim, eu tinha 10 anos de trabalho, já tenho 12 anos de trabalho. E aí, eu conheci o meu marido recentemente, a gente se casou. Ele começou a reclamar porque eu me dedicava demais ao meu trabalho. O que eu respondi para ele? Eu falei, olha, você trabalha com carteira assinada. Todo mês o seu tá ali garantido, não tá? Ele tá. Falei, o meu não. O meu, se eu não trabalhar, eu não tenho retorno. Então, eu vou continuar me dedicando ao meu trabalho. Eu vou trabalhar. Aí, tinha reclamações de dia que eu precisava trabalhar final de semana. Também respondi. É só responder com a pergunta. Se no seu trabalho você precisar viajar final de semana, como que é? Você vai? Vou. Eu posso achar ruim? Não, porque é o meu trabalho. Eu falei, então pronto. Então você também não pode achar ruim porque é o meu trabalho. Então, gente, aprende a conversar. Ó, meu marido diz que me apoia, mas reclama muito se eu tiver que terminar algo no final de semana. Aí acontece isso que eu falei. E se seu marido precisar viajar a trabalho? Se você tiver que ficar ali 2 dias, às vezes até uma semana sem ele, você vai poder reclamar? Não, porque é o trabalho dele. Idem. Não pode reclamar porque é o meu trabalho. É isso que eu faço para sobreviver. É a minha renda vem através do artesanato. É vocês terem firmeza e poder mostrar para eles o resultado. Se você começar a mostrar os números de quanto você pode faturar, de quanto você fatura, se você se dedicar, isso vai mudar. Ele vai começar a enxergar de uma forma diferente. Essa também foi uma das coisas que eu mostrei. Eu trabalho em casa, mas é o meu trabalho. Inclusive, quando a gente se conheceu, a gente saía para almoçar, ele vinha me pegar para a gente almoçar fora, e eu sempre estava assim, arrumadinha. Independente, ele poderia aparecer aqui de surpresa, eu estava arrumada. Ele não entrava na cabeça dele. Ele falou, mas você trabalha assim? Eu falei, uai, trabalho. Ele falou, mas você trabalha em casa? Eu falei, sim, mas é o meu trabalho. Eu posso estar em casa, mas eu trabalho arrumada para eu me sentir bem, para eu me sentir bonita, para eu me sentir disposta, porque se eu trabalhar bagunçada, gente, a gente não se sente disposta, não. De pijama, a gente vai trabalhar com sono. Sem tomar um banho, sem se arrumar. Não, a gente tem que trabalhar como se estivesse trabalhando na rua.
Ele não vê o artesanato como um trabalho, como uma profissão, porque ele não está vendo os resultados. Como que você pode fazer para mostrar os resultados para ele? Começa a mostrar. Primeiro você vai se organizar, ter a sua rotina de trabalho, determinar um horário no qual você vai se dedicar, que seja 1 hora por dia. Naquela 1 hora, você só vai fazer isso. Você vai se dedicar ao artesanato. Você não vai ter distrações, deixar o telefone de lado, falar para ele, olha, sei lá, de 6 às 7 eu estou trabalhando, então nesse horário eu não posso ser incomodada. E se dedica, mostra para ele que vai ter resultado. Começa a deixar pendurado em algum lugar, anotar os pedidos que você tem, os valores. Começa a mostrar para ele que está tendo retorno financeiro aquele tempo que você está se dedicando. Que o retorno financeiro você vai poder ajudar com alguma coisa. Tem as contas da casa. Às vezes você assume uma conta, assume a conta da internet, fala, não, da internet pode deixar que eu pago, porque é do meu trabalho, eu vou usar bastante. Ele vai olhar para você diferente. Alguma coisa está mudando. O que mais que você pode fazer? Se você tiver essa liberdade, mostra as contas. Olha, gastei R$100, estou conseguindo vender por 300. Esse mês eu gastei R$1.000. Não, vamos diminuir. Esse mês eu gastei R$500 de material, mas eu tive um faturamento de 3.500. Ele vai começar a enxergar, porque está vendo os resultados disso, está vendo o resultado do seu trabalho. Então, a primeira mudança tem que partir de você. Você tem que começar a mudar, você tem que entender o que está acontecendo. O que está acontecendo para você para você ficar envergonhada de rebater uma crítica, para você ficar envergonhada de contestar alguma coisa, contestar, às vezes, uma crítica do seu marido, porque você vai ter que se dedicar um pouco mais. Mostra para ele o resultado. Mostra que você está tendo resultado financeiro com aquilo. Quem que não quer, gente, ter mais dinheiro? Eu vejo, essa semana eu estava conversando com algumas alunas justamente sobre a produção dos quadros e como estava o faturamento, né? Como que tá as vendas. Eu via que a maioria delas se sente envergonhada de falar quanto está faturando. Quando eu converso, elas murcham. Falar R$1.000, mas está faturando R$1.000 se dedicando 1 hora por dia. Quem que não quer faturar? Eu quero, gente. Me fala aí o que está dando R$1.000 a mais que eu vou correr atrás para faturar. Eu vou trabalhar, eu trabalho, se precisar, eu trabalho mais 1 hora, mas eu vou ter um retorno disso. Eu tenho as minhas prioridades, eu tenho os meus objetivos. Então, isso para mim é muito forte. Eu poderia ficar acomodada, poderia ter ficado ali no meu ateliê acomodada, sem me desgastar para trabalhar mais, sem evoluir no meu trabalho, porque eu já estava tendo um bom faturamento, mas não, eu vi. Então, se eu me organizar, eu consigo faturar mais R$1.000 no mês. Então, eu vou me organizar para faturar mais R$1.000. E eu vou ter muito orgulho de falar que eu estou faturando R$1.000. Quem que fatura e quem que ganha R$1.000 trabalhando em casa, se dedicando poucas horas no dia? Ontem eu conversei com uma mãe, com a filha de 10 meses, grávida, que ela faz os quadros no momento que a filha está dormindo, que é nos momentos de cochilo. Gente, ela fatura de lucro. Ela me falou, o lucro dela é R$2.000. Quem que lucra assim? Quem que tem um dinheiro livre assim? Então, aprende a valorizar o que você faz, aprende a comemorar as suas conquistas. Quando você fizer uma venda, vai, comemora, fala, nossa, amor, consegui vender um quadro hoje, vou gastar para fazer ele R$60, mas eu consegui vender por 220. Olha aí que legal, né? Começa a mostrar os resultados. Então, são essas pequenas coisas que você pode fazer para poder mostrar para ele que o que você faz é um trabalho, que o artesanato realmente é um trabalho. Então, começa a impor as suas vontades, porque eu vejo que tem muitas pessoas que querem trabalhar, mas por conta das críticas, acabam deixando o sonho, acabam deixando a oportunidade de trabalhar com o que gostam, acabam ficando num emprego que muitas vezes ela é infeliz, com medo do que as pessoas vão pensar. O que será que elas vão pensar se eu começar a fazer isso, se eu me dedicar ao artesanato? O que será que vão falar de mim? O mesmo acontece para quem é artesã, que já está fazendo quadros lindos
e tem vergonha de aparecer nos stories porque tem medo do que as pessoas vão pensar. Ah, essa semana eu recebi uma mensagem: ah, Lu, eu tenho vergonha, porque vão me chamar de blogueirinha. Aí eu respondi para ela, falei: aquelas pessoas que eram chamadas de blogueirinha lá no começo do Instagram, hoje estão ricas, né? Eu tô aqui louca para ser uma blogueira, gente. Tô doida para aprender a me comunicar igual elas se comunicam e ter uma legião de pessoas que acompanham. Então, o medo do que os outros vão pensar te trava em tanta coisa, trava em você poder começar uma nova atividade e trava na sua evolução. E hoje isso aqui é essencial. É essencial você fazer vídeo, é essencial as pessoas te verem, é essencial ela ver que ela não está comprando de um perfil do Instagram, ela está comprando da Márcia, ela está comprando da Renata, ela está comprando da Luciana. Ela sabe quem está ali por trás. Não é um perfil do Instagram, um ateliê que eu vi no Instagram, não. É o ateliê Luciana Coutinho. Quem que será a Luciana Coutinho, né? Então você tem que se mostrar. E vai fazer muita diferença no seu trabalho. Isso eu vi na prática. Eu fiquei 8 anos sem aparecer. E quando eu decidi aparecer, minha vida deu um 360 louco, porque hoje eu estou aqui fazendo live e ensinando o que eu faço. Por quê? Porque eu decidi fazer um vídeo há 2 anos atrás, 2 anos só. E eu até coloquei o vídeo para vocês verem a evolução que eu tive. Meu primeiro vídeo eu nem respirava.